Olá, muito bom dia. A paz do Senhor Jesus. Está no ar mais um programa Cântico Missionário. Excepcionalmente, o programa de hoje, dia 18 de outubro do ano de 2025, é um programa gravado, não vai estar ao vivo. Porém, o Senhor, como eu costumo dizer, ele não se limita ao tempo, ele é o dono do tempo. Então, ele está presente no estúdio nesse momento da gravação, vai estar presente a hora que você abrir a gravação para ouvir. Deixa sua mensagem lá nos comentários. Compartilhe o programa, assim como todos os sábados que o programa está ao vivo, eu peço vocês para compartilharem. Compartilhe o programa, vamos avançar para louvor e glória do Senhor Jesus. Amém? Dito isto, vamos orar? Vamos agradecer ao Senhor por mais uma oportunidade de estarmos aqui para mais um programa Cântico Missionário. Pai querido, eu quero te render graças, Senhor, por tudo que tu tens feito, por tudo aquilo que tu ainda há de fazer. Senhor, nós sabemos, Senhor, em quem nós temos crido e por isso estamos alegres. Obrigada, Senhor da glória, pela sua fidelidade, pelo seu amor, pela sua graça. Ah, Senhor, se não fosse as suas misericórdias, onde estaríamos nós? Assim como disse Pedro, onde iremos nós? Se só tu tens palavra de vida eterna. Ah, Senhor, aonde iremos nós? Sabemos bem, Senhor, em quem nós temos crido e escolhemos, Pai. Depois, tu nos escolheu, mas nós também abrimos o nosso coração e escolhemos te servir, te adorar e te glorificar, e por isso estamos aqui. Aleluia. Gostamos, Senhor, de todo o lugar. Queremos escolher estar em ambientes, Senhor, aonde a sua presença se manifesta. E a sua presença, Senhor da glória, se manifesta neste lugar, nesse estúdio, através dessa rádio, através desse programa. Muito obrigada, Senhor, pela direção geral da nossa igreja, pastor João Nepomucena, sua esposa Lúcia, e todos os pastores, auxiliares, cada um, Senhor da glória, que compõe a Igreja Assembleia de Deus em Doutor Augusto Vasconcelos. Muito obrigada, Pai, porque essa igreja tem uma visão de expansão. Obrigada, Senhor, porque ela mantém o firme propósito de expandir a sua palavra através da pregação do Evangelho. Obrigada, Senhor, pela vida de cada um, Senhor, que assiste esse programa ao vivo, assiste gravado. Senhor, intercede pelo programa, recebe milagres através desse programa. Continue, Senhor, falando e se manifestando de forma sobrenatural na vida dos seus filhos. Obrigada, Pai querido, pelas nossas vidas, pela minha vida, Senhor. Muito obrigada, Pai, porque tu tem me dado sabedoria e conhecimento para estar aqui todos os sábados à frente desse programa. Obrigada, Senhor, pela vida dessas jovens, a Laura e a Fernanda, que sempre estão aqui, Senhor, aleluia, auxiliando na produção, na imagem, na parte técnica do programa. Senhor, que recompensa suas filhas naquilo, Senhor, que o coração delas deseja, que, aleluia, que seus pensamentos, seus sentimentos, suas intenções estejam alinhadas com as intenções do céu, Senhor, porque isso é garantia de sucesso. Obrigada, Senhor, pelo seu amor, pela sua bondade. Senhor, continua falando, Senhor, assim como tu fala em todos os programas, Cântico Missionário, que esse programa, Senhor, assim como eu tenho orado, possa atravessar as geografias, atravessar oceanos, e que nós sejamos, Senhor, uma voz profética, Senhor, que vai levar a sua palavra, que é viva e eficaz. Levar, Senhor, boas notícias, porque o seu evangelho é boas notícias. Ah, Senhor, que honra, Pai, ser, Senhor, uma proclamadora do seu evangelho. Que honra é essa, Senhor? Não há honra, Senhor, para o homem maior do que ser boca profética, Senhor. Obrigada, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui. Continua operando milagres, Senhor. Continua, Senhor, falando, dando resposta a seus filhos e filhas, Pai, que continuamente tem clamado a Ti, tem colocado, Senhor, sua boca no pó. Senhor, tem entendido, Senhor, a necessidade, Senhor, de Te buscar. Tem entendido, Senhor, que não há outro caminho que não seja, Senhor, o que vem de Ti, Pai. Honra, Senhor, a oração dos seus filhos. Fala, Senhor, e não te cales, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos, te agradecemos. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Como eu falei ainda há pouco, hoje o programa do dia 18
18 de outubro de 2025. É um programa gravado, não estaremos ao vivo, então antecipadamente eu estou gravando o programa, mas fique firme, assista o programa, compartilhe o programa, curte o programa, comente o programa. Aleluia. E vamos avançar junto para louvor e glória do nome do Senhor Jesus. E no dia 25, que é o último sábado do mês de outubro, nós estaremos aqui com uma convidada que tem um testemunho marcante, que vai impactar as nossas vidas. Então se liga nas redes sociais, você que ainda não é inscrito no nosso canal no Instagram, @RádioAdave, se inscreva lá para você ficar antenado das programações e receber notificações aqui também pelo YouTube, na página da igreja, Adave Rio de Janeiro. Você pode se inscrever, que você vai receber a notificação do programa assim que ele iniciar, e você tem a oportunidade de participar conosco, de dar a sua contribuição. Gente, isso é muito bom. São reserva de tempo de qualidade. Todas as vezes que nós escolhemos a melhor parte. Lembra de Maria? Que ela escolheu a boa parte? Então, é sobre isso, é sobre nós escolhermos aquilo que vai edificar, vai fortalecer. Às vezes nós damos o nosso ouvido, a nossa mente, a nossos pensamentos, a informações que não vai trazer contribuições significativas, mas quando nós nos focamos em estarmos em ambiente, em colocarmos a nossa mente naquilo que nos dá esperança, irmãos, tudo muda. A nossa forma de enxergar, a nossa percepção muda. E é isso que vai fazer eu e você avançar. Quando nós tiramos o foco de algo que nos coloca para baixo e colocamos o foco em algo que vai nos levar para o céu. Oh, glória a Jesus! Então, é muito lindo isso, é muito significativo. Então, eu fico muito feliz quando vocês compartilham, interagem. E eu tenho a certeza que o Senhor opera neste ambiente. Ele opera neste lugar de forma tão linda, tão genuína. E o mesmo Deus que está aqui, Ele está aí aonde você estiver, no tempo que você estiver, no dia que você estiver. Então, abra o seu coração para receber tudo aquilo que o Senhor reserva para o dia de hoje. É hoje, a porção é para hoje. Lembra do maná? O maná, o povo recebia, recolhia naquele dia. A porção era para alimentar aquele dia. E aqui nós recebemos um maná que vem do céu, que é para alimentar a tua alma. Nesse dia, talvez um dia mau chegou para você, ou não. Se o dia mau chegou, você recebe a palavra através desse canal para se fortalecer, para conseguir reorganizar seus pensamentos e avançar. Se o dia mau ainda não chegou, porque, irmãos, o dia mau ele chega para justo e injusto. A Bíblia vai falar sobre isso. Então, o que nós podemos fazer ainda se o dia mau ainda não chegou? Nós oramos, pedimos ao Senhor misericórdia, é claro. Mas aqui nós andamos antes, andamos na frente em vez de atrás. Então, nós antecipadamente, nós nos preparamos, nós nos nutrimos, nos provemos de todo aquilo, todo o revestimento espiritual, para que nós não sejamos abatidos facilmente se o dia mal chegar. Então, por isso que você está aqui, por isso que eu estou aqui, por isso que nós estamos aqui, porque o programa Cântico Missionário é um programa, nós somos uma família, e essa família vai morar no céu. Oh, glória, Jesus, não vai ficar ninguém para trás. Aleluia! Oh, aleluia, eu e você vamos avançar, mas a gente vai trazer gente conosco para louvor e para a glória do Senhor Jesus, porque só existe um propósito, só existe um, que é o propósito principal, que é a glória e o louvor de Jesus. Amém? Aleluia. Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 16. Nós estamos aí no mês de outubro, falando acerca do Outubro Rosa. Já vou falar aqui sobre o mês. Hoje o programa, eu já falei algumas vezes, eu vou falar ao decorrer do programa. Hoje é um programa gravado, nós não estaremos ao vivo, porém, não deixa de assistir o programa. Aleluia, deixa seus comentários. Vocês veem lá no chat, nós interagimos bastante, mas aí não vai ter chat ao vivo, mas tem os comentários lá que você pode deixar a sua expressão de gratidão, o seu paz do Senhor. Depois eu interajo com vocês lá, amém? Evangelho de Marcos, capítulo 16, a partir do versículo 14, vai nos dizer assim: Finalmente apareceu aos 11
estando eles assentados à mesa, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que os tinha visto já ressuscitado. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão a mão sobre os enfermos e os curarão. Eita glória! E o Senhor, ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, os discípulos, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Eita glória a Jesus! Bom é ler, aleluia, uma palavra que te inspira como essa. O Senhor, ele deu uma direção para os seus discípulos, seus apóstolos, para que eles fossem pregar o evangelho. O Senhor, Deus, ele não tem interesse que ninguém se perca. Ele quer que a humanidade reconheça a sua soberania, que reconheça o Senhor Jesus. E isso é através de nós, irmãos. É claro que em alguns casos específicos, o Senhor, ele marca na agenda dele encontros sobrenaturais, quando ele próprio se manifesta de formas gloriosas. Mas, na grande maioria, o Senhor, ele quer que nós sejamos esse instrumento de levar essa palavra que é viva, que é poderosa. Nós sejamos esse instrumento que vai curar, vai pôr a mão. Não é anjo que vai pôr a mão, é as nossas mãos. Aleluia. A palavra diz: porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Nós temos a autoridade. O Senhor nos dá essa autoridade. Foi uma fala para os seus apóstolos no início da igreja. Nós sabemos bem disso, porém hoje nós somos a igreja do Senhor. Nós temos através da palavra, é através da palavra que é verdadeira, é a palavra do Senhor Jesus. Nós temos, aleluia, essa autoridade de ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Irmãos, nós não podemos perder mais tempo. Sabe, eu mesma, quando às vezes me pego em meio às questões da vida, a vida é cheia de questões, cheia de situações, e se eu não vigiar, irmãos, eu perco tempo. Perco tempo olhando o que eu não tenho que olhar, ouvindo o que eu não tenho que ouvir, vendo o que eu não tenho que ver. E não é que isso seja... às vezes a gente está vendo, ouvindo coisas que não é errado, não é ilícito, não é sobre isso, mas é sobre o que está edificando. Porque Paulo, ele vai falar que tudo tem que ser para a glória de Deus, está edificando. Eu sei que nós podemos ter nossos momentos de lazer e o Senhor quer isso. Ele coloca Adão lá no paraíso e era tudo de bom antes da queda vir. Então, era para Adão desfrutar. Então, o Senhor quer que nós desfrutemos, sim, das questões boas. Tem coisas boas nesse mundo porque o Senhor, apesar do mundo já é do maligno, a palavra vai nos orientar a isso, mas tem coisas boas porque tudo que o Senhor fez é bom. Se nós olharmos para o mar, olharmos para a natureza, olharmos para as paisagens, olharmos para as coisas que nós podemos degustar, são coisas boas. Então, nós podemos sim, mas só que nós temos que entender se aquilo está roubando a nossa primazia, o Senhor. Não é que você não vai ter um lazer, um momento de lazer, desfrutar um momento de lazer, de prazer, prazeroso. Não é sobre isso. É sobre nós podermos filtrar aquilo que realmente glorifica o Senhor ou aquilo que está fazendo a gente perder tempo. Eu fui dar uma caminhada no domingo, aí já tinha um tempo que eu não fazia uma caminhada, dava uns trotezinhos, e eu me deparei com uma árvore, eu não sei se era ipê, mas eu nunca tinha reparado ipê, um rosa chá. Era um rosa chá. Eu acho que era cerejeira. Que eu vi um filme recentemente e tinha árvore de cerejeira, parecia muito a cor da flor. Que era um rosa claro, mas era um rosa meio chá. Linda. E eu fiquei contemplando aquela árvore e falei, Senhor, que coisa linda.
E ali eu já comecei a chorar. Já comecei a chorar porque é tão linda as coisas que o Senhor deixou. A natureza, por si só, ela é linda, ela já revela a grandeza do nosso Deus. E eu comecei ali a chorar e já conversar com o Senhor, agradecer a oportunidade de ter a minha visão em dia. Eu uso óculos hoje, né? Eu lembro que tinha uma amiga que falou assim para mim, você vai ver quando você chegar no 40 a mais. Que eu não usava óculos, que eu falava assim para ela. Nossa, tu não, que ela não ficava sem óculos. Ela falou, não consigo, para mim é ruim de enxergar. Aí eu, ai, que bom que eu ainda não uso óculos, blá, blá, blá. Aí ela, você vai ver quando você chegar nos 40 mais. Aí eu cheguei nos 41 mais, 42 mais. Quando cheguei nos 43, no 44 mais, o negócio começou a embaçar. Ai, Senhor! E, enfim, tive que pedir suporte técnico dos óculos. Porém, assim, tenho a minha visão, eu vejo perfeitamente e eu pude contemplar aquela árvore maravilhosa, linda, resplandecendo a grandeza do nosso Senhor. E é sobre isso, é sobre nós contemplarmos as coisas boas, mas tudo render graças, render glória a Ele. Eu agradeci pelaquela árvore, chorei, aleluia, tirei foto daquela árvore. Oh, aleluia! E o Senhor é bom, Ele é muito bom. E vamos continuar dando glória ao Senhor. Às vezes os detalhes ficam desapercebidos, porque nosso foco está nas coisas grandes, está nos grandes problemas, está nas grandes questões, e a gente está esquecendo de prestar mais atenção nos detalhes. E isso vai fazer toda a diferença no nosso decorrer, enquanto nós estivermos aqui nessa terra. Amém? Abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 6. Quero também fazer menção a esse texto. Você está comigo aí? Deixa os comentários. Deixa o seu Pai do Senhor nos comentários. O programa está sendo gravado, não está ao vivo, mas o Senhor, como eu já falei, Ele está ao vivo, independente do tempo. Então, deixa lá os seus comentários. Se tiver um testemunho, deixa seu testemunho edifica a fé de outra pessoa. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, no versículo 19, vai dizer assim: ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo? Aleluia! Estamos falando do Outubro Rosa. Esse mês a qual há esse movimento mundial, muitos países se envolvem nessa campanha, que é uma campanha de conscientização acerca do câncer do colo de útero e do câncer de mama. Mais enfático no câncer de mama, porém o câncer de colo de útero também está englobado nas ações desta campanha. E quando nós lemos o texto, ele vai falar, né, sobre... Paulo está dando um alerta à igreja de Coríntios como ele se cuidar de uma forma total, de uma forma holística, de uma forma integral. E ele vai falar acerca do Espírito Santo que habita em nós. Todas as vezes que toda pessoa que aceita o Senhor Jesus, ele vira um tabernáculo, ele se faz casa para o Espírito Santo morar. E o Espírito Santo, ele começa a morar dentro de nós. Por isso que nós somos impactados quando pecamos, por isso que nós entristecemos quando nós entristecemos ao Senhor, porque nós temos o Espírito dentro de nós. E ele está falando sobre essa questão. Já que nós temos dentro de nós algo que vem de Deus, o Espírito de Deus está em nós, nós temos que nos cuidar por completo. Cuidar desse tabernáculo que somos nós, onde o Espírito Santo habita. E ele fala, não sabeis vós que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? Gente, que coisa linda! Que habita em vós, que é proveniente de Deus e que não sois de vós mesmos. Então, ele está falando, depois que nós aceitamos o Senhor Jesus, nós entregamos tudo a Ele, nós entregamos a nossa vida a Ele, o nosso corpo a Ele. E por isso, nosso dever é cuidar. Cuidar de forma total, de forma integral. Eu costumo dizer aqui no programa, você que já é nosso participante, você já conhece essa minha fala,
que nós somos corpo, alma e espírito. Não adianta a gente cuidar de uma parte se nós não estivermos cuidando de outra. Nós temos que nos cuidar na integralidade de que nós somos. Nós não somos só um corpo, não somos só uma... Nós somos três. E é esse alerta, é essa instrução que Paulo estava dando para a igreja, e eu pegando esse gancho no versículo... No versículo 20, nós lemos o versículo 19, vai dizer assim: porque fostes comprado por um bom preço, por um alto preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, que pertence a Deus. Então, ele está falando, olha, o corpo não é seu, não é mais seu, é do Senhor. Qual é a nossa obrigação, então? Cuidar. E quando nós negligenciamos esse cuidado, quando nós esquecemos desse cuidado, é nós falando, de certa forma, para o Senhor, eu não fazendo pouco desse cuidado que é tão importante para o Senhor. O Senhor, ele quer o melhor para os seus filhos, assim como o pai terreno quer o melhor para os seus filhos, nosso Senhor, nosso Deus, que é nosso Pai celestial, ele quer o nosso melhor. E eu, como mãe, eu corrijo meu filho o tempo todo. Daniel, escova o dente. Daniel, passou desodorante. Daniel, cortou a unha. Daniel, passou cotonete. E durante algum tempo ainda vou, né? Ele tem 14, ele vai fazer 14 anos. E ainda durante algum tempo, até ele ter isso na mente, as questões básicas na mente, tudo na sua totalidade, eu como mãe, eu como responsável, o pai dele, vamos ter que instruir. E o Senhor, ele deixa, através da palavra dele, as instruções necessárias para que nós saibamos como viver nesse mundo e aproveitar as benesses que o Senhor deixou nesse mundo. E o cuidado da nossa saúde é uma dessas coisas. Não podemos negligenciar o cuidado. E como eu falei no programa da semana passada, o Outubro Rosa, ele se lança através de uma morte nos Estados Unidos de uma pessoa. E um familiar dela, acho que é a irmã, ela começa a promover, isso foi no ano de 1990, promove uma corrida pela cura. Para quê? Para começar a despertar de algo que estava acontecendo. Por quê? Porque a ignorância faz com que a gente perca as bênçãos do Senhor. Uma bênção de cura, uma bênção de libertação. A ignorância nos coloca num casulo. E a informação não, a informação nos liberta. Então, foi promovida essa corrida para quê? Isso foi realizado em Nova York, para que fosse dado um alerta. E, a partir de então, essa corrida começou a anualmente acontecer. Foi dado um sinal de alerta. E glória a Deus por isso. E no ano de 1900, isso foi em 1990. E quando chegou no ano de 1997, as entidades governamentais daquelas cidades, foi Iuba e Lodge, que também é dos Estados Unidos, começaram a promover atividades voltadas para o diagnóstico e a prevenção da doença. E escolheram o outubro para ser o mês que marca essa questão. E hoje o Outubro Rosa é realizado em vários países. Vários países aderiram a essa campanha e promovem campanhas de conscientização a partir daí. E no ano de 2018, aqui no nosso país, foi sancionada a Lei 13.733, onde determinou que durante o mês de outubro, todo ano é uma campanha anual, isso por lei, sejam realizadas atividades para conscientização sobre o tema do câncer de mama e do colo do útero, fortalecendo a campanha do Outubro Rosa, que é esse movimento internacional, para quê? Para que seja detectado precocemente, aleluia, o câncer de mama. E, irmãos, existe uma fundação que foi fundada pela Susan G. Komen, o nome é Fortecure, e essa organização, essa ONG, ela tem esse propósito de promoção dessa conscientização, isso lá nos Estados Unidos, e a partir daí isso se expandiu.
E todas as vezes que eu vejo movimento se expandindo, onde vai trazer benesses para toda a humanidade, eu penso qual é o movimento que eu, como cristã, como uma pessoa que prego a palavra do Senhor, o que eu tenho feito de significativo que vai trazer uma diferença, que vai impactar a nossa geração. Isso nós temos que refletir. Porque eu não sei se elas são evangélicas, eu não sei da história da opção religiosa das fundadoras, dos organizadores dessa conscientização, mas eu penso que nós, que somos sal na terra e a luz do mundo, nós temos esse compromisso de impactar essa geração, de traçarmos estratégias que vão trazer contribuição para crente e não crente. E com isso, irmãos, o nome do Senhor ele é glorificado. Aleluia. O câncer de mama é o câncer que mais acomete as mulheres em todo o mundo. Olha que coisa. Ele não é algo pontual em um lugar só, não. Ele é multidimensional. Então, ele é o câncer que mais mata mulher no Brasil e mais impacta as mulheres no mundo. Tanto os países que estão em desenvolvimento quanto os mais desenvolvidos. Então, é algo que a gente não pode desprezar. É uma informação que nós não podemos deixar de lado. Eu sei, irmãos, que algumas pessoas não gostam nem de algumas campanhas, porque já tiveram seus entes queridos levados por essa doença, ceifados por essa doença. E não gostam, quando chega esses meses de divulgação, sensibiliza muito. As emoções ficam conturbadas, ficam mais sensíveis, eu entendo. Só que nós precisamos entender que quanto maior a informação, maior as chances de salvar vidas. A campanha desse ano tem um slogan dizendo: a prevenção é o caminho. E como vamos prevenir? Se não há informações, dispositivos adequados para que venha atender essa mulher que está com suspeita. Precisamos falar sobre isso. Por mais que doa, mas toda informação, assim como o Setembro Amarelo, por mais que doa, por mais que seja sensível, sendo levada de uma forma responsável, de uma forma empática, de uma forma humana, ela vai trazer bons frutos e bons resultados. Então, eu quero te encorajar, mulher, homem, porque o câncer ele também tem um percentual bem pequeno, mas existe câncer. O irmão até falou na semana passada que o pastor dele foi acometido, um pastor que ele conhece, foi acometido de câncer de colo de mama também. Homem, é um índice muito pequeno, mas existe também. Então, nós precisamos falar, sim, sobre isso. Cair por terra a ignorância, cair por terra o medo, porque o medo de receber o diagnóstico, às vezes, é muito grande. O medo de se apalpar. Tem gente que não quer nem se apalpar por medo de encontrar irmãos. A detecção precoce é a garantia da sua salvação, no sentido de salvar a sua vida. Detectar precocemente pode salvar vidas. Então, nós não podemos nos calar, nós não podemos querer evitar algo que já está ali. A Bíblia vai dizer em Isaías 53 que o Senhor Jesus ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, que o castigo que nos dá a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós somos sarados. Se apropria, o Senhor, a doença ela é proveniente do pecado da humanidade. Então, às vezes, mesmo crente, nós vamos ficar doentes, porque nós vivemos nesse mundo caído. Porém, nós nos apropriamos da palavra. E nós apropriamos da palavra dizendo, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então, você se cuida, crendo que o Senhor Jesus, que já levou nossas enfermidades, ele vai nos curar das enfermidades, seja ela qual for, seja um câncer, seja uma síndrome. Enfim, irmãos, sendo tantas as doenças, e cada hora, às vezes, eu me deparo com uma doença diferente, doenças raras que é um percentual muito pequeno, e a gente vê
às vezes sendo exposta de pessoas com algumas doenças raras e tantas outras. Tem tanta coisa acontecendo nesse mundo, irmãs. E às vezes eu paro para ver algumas informações e isso me dói. Eu não sei se você compartilha essa dor, mas isso me dói. E eu falo, Senhor, me ajuda a fazer algo. Não dá para fazer muita coisa, porque são tantas as coisas, mas o mínimo eu preciso fazer. Por isso eu estou aqui, falando, dando essa instrução para a sua vida. Não tenha medo. Busca se olhar, busca se tocar. Ei, mulher, homem, se toca. E vamos cuidar do seu templo. Aleluia. Oh, glória a Jesus. Então, existem os exames de prevenção, que é o autoexame, que é o exame que está mais próximo de você fazer, e eu também. É se tocar, né? Apalpar na hora do banho, apalpar a sua mama. Mamografia, que é o principal exame de imagem para o diagnóstico e acompanhamento do câncer de mama. Os marcadores tumorais, que são exames de sangue que podem ser realizados para avaliar as possíveis alterações de algumas proteínas no nosso organismo, a ultrassonografia mamária, ressonância magnética, testes genéticos, aleluia, a biópsia, caso seja identificado algum nódulo, aquele nódulo vai para a biópsia para poder saber se é realmente algo maligno, que grau está, que tipo que está, para poder traçar o tratamento ideal para a pessoa que está com o diagnóstico. Irmãos, vamos correr à frente. Não deixe que a ignorância, que o medo nos trave de receber a nossa bênção de cura. Ou se você não está, você pode ser um instrumento para uma pessoa que esteja, porque esse momento, emocionalmente falando, é um momento muito difícil. Pode desencadear crises de ansiedade, pode desencadear crises depressivas, pode desencadear outras crises. E é isso. Pode. Pode acontecer comigo, contigo, com qualquer um. Qualquer um está vulnerável a isso acontecer. Porém, nós ficamos com a palavra. Nós temos a palavra que é o nosso alicerce. E não desanima. E seja instrumento de Deus para levar ânimo para as pessoas que estão passando por esse momento difícil. Vai passar. É um momento, como tudo na vida, são momentos. É um momento de dificuldade, é um momento de medo, é um momento de incertezas. É isso mesmo. Nós temos que ter noção e sermos confrontados com uma realidade. Mas é uma realidade passageira, porque o Senhor, Ele vai dar vitória. Ele tem vitória para o seu povo. O Senhor tem planos bons e não de mal, para nos dar o fim que nós desejamos. É o fim melhor que eu e você desejamos. E o Senhor deseja também. Ele é nosso Pai, lembre disso. E Ele não vai deixar, aleluia, o pior acontecer. Oh, glória a Jesus. Faça a sua parte. Vamos fazer a nossa parte de nos cuidar, de orientar, de ajudar, que o Senhor Ele vai fazer a dele. Isso nós temos a certeza. A gente não tem certeza se a medicina não vai falhar, nós não temos, a gente tem toda a questão das incertezas, mas uma certeza nós temos que ter no nosso coração: o nosso Deus não falha. A palavra dele nos garante que ele não muda. Aleluia, ele não tem sombra de variação. E a palavra dele é: somos mais que vencedores no nome daquele que nos amou. Jesus nos amou. Aleluia, por isso ele foi à cruz, morreu, ressuscitou, para que nós tenhamos garantia de vida eterna nele. Aleluia. É nessa palavra, sobre essa palavra que nós nos seguramos. Segura nela, porque vai balançar, o mar vai ficar revolto, as coisas vão começar a parecer que estão fora do lugar, mas a palavra nos garante: ei, filho e filha minha, avança, não pare, não deixe o medo te parar, aleluia, não deixe o medo, as suas emoções, os pensamentos disfuncionais, automáticos, falar que você não vai conseguir, falar que as coisas não vão dar certo. Não, você pega a palavra e traz à memória aquilo que te dá esperança, aleluia, e não deixa os seus pensamentos serem seus inimigos, seu maior inimigo, porque ele se torna, nossos pensamentos, muitas vezes, se torna o nosso maior inimigo.
E se nós não tivermos governo sobre nossos pensamentos, a gente pode afundar. E esse afundamento pode ser profundo. E pode nos levar em lugares que o Senhor não quer que estejamos. Então, fique firmes. Vamos avançar. Não vamos deixar, como diz aí o jargão, a peteca cair. Vamos jogar lá para cima. Gente, eu gostava tanto de jogar peteca alguns anos atrás, né? Mas eu ainda jogo. Um momento de brincadeira, descontração, é muito bom nós voltarmos aos nossos tempos de criança e fazermos algumas brincadeiras que hoje se perdeu. Infelizmente, vivemos numa geração onde não conhece amarelinha, elástico. Você pulou elástico, Fernandinha? Tu pulou elástico? Fernandinha pensou. Ela pensou para responder. Aleluia. Pique esconde, pique pega, pique tá. Aleluia. Fala aí nos comentários qual brincadeira que você mais gostava na sua época. Aleluia, de criança. Bom é ser criança, sabe, gente? Por isso que o Senhor Jesus falou acerca dessas crianças. Vinde a mim como esses pequeninos, né? Porque a criança, ela tem uma mente tão diferenciada da nossa mente. Aleluia. Que nós venhamos desfrutar tudo aquilo que o Senhor liberou. Já está liberado na cruz, o Senhor Jesus já liberou tudo para que eu e você venhamos desfrutar o tempo que nós estivermos aqui na terra. E vou deixar para finalizar dados, aleluia, do Ministério da Saúde. Ele coloca assim: não tenha vergonha de pedir ajuda. Contar com uma rede de apoio pode fazer toda a diferença. Você que está com alguma pessoa passando por isso, a rede de apoio que a pessoa tem, que é o seu familiar, um amigo, isso vai ser muito significativo para essa pessoa não se sentir sozinha, porque em muitos momentos a sensação de solidão é grande. Então, não deixe essa pessoa sozinha. E alguns índices do ano de 2024, mais de 73 mil novos casos por ano. E como evitar? Né? Existem meios de nós nos cuidarmos para evitar. Uma alimentação saudável é um desses meios. A atividade física, isso pode reduzir a incidência do câncer. Mulher, fica atenta às suas mamas, deformação na mama, líquido, dor. Então, vamos ficar atenta. A mamografia de rotina é recomendado para mulheres a partir de 40 anos. Foi promulgada uma lei que a partir de 40 anos é um exame de rotina, assim como o preventivo, assim como os exames clínicos que nós fazemos anualmente. Coloca a mamografia na sua pauta também, para que você venha olhar como é que está as suas mamas. E o câncer de colo de útero também tem um dado que mais de 17 mil casos novos por ano. A prevenção é feita pela vacina do HPV. Então, a partir de meninos e meninas entre 9 e 14 anos devem se vacinar. Leva seu filho, leva sua filha, seu neto, a pessoa, o responsável. Se você é responsável por algum jovem que está sobre a sua responsabilidade, leva para vacinar. Como eu falei aqui semana passada, sem eu levar para vacinar, vai estimular a questão sexual. Não é nada disso, gente. A gente tem que jogar a ignorância em terra, é uma proteção. Protege a sua criança, protege o seu adolescente. Assim como nós temos a carteira de vacinação, nós vamos dando vacina desde o nascimento. Vacine também, em nome de Jesus. E o exame preventivo, no caso da mulher, é recomendado para mulheres a partir de 25 anos até os 64 anos, em cada 3 anos. Mas como eu faço o preventivo também anualmente, gosto de estar fazendo anualmente, enfim. Nós estamos aqui, o programa Cântico Missionário é um programa que visa trazer todo tipo de informação, porque nós somos missionários nessa terra e nós precisamos estar bem para pregar a palavra do Senhor. Amém? Ô, glória a Jesus! Estamos chegando ao final do programa de hoje. Sábado que vem, a partir das 11h30, eu encontro novamente com vocês. Teremos aqui uma convidada
Fica ligado nas redes sociais que nós vamos fazer o banner e te falar, convidada, esteja conosco, convide mais pessoas a estarem conosco. O programa Outubro Rosa não é um programa só para mulher, é para varões também. Os varões estejam conosco, participando, se munam de informações para que vocês possam ser instrumento de Deus dentro da sua casa, dentro da sua família também. Amém? Aleluia. Eu quero agradecer a você que está sempre conosco, participando, ao vivo, gravado. Aleluia. O programa está gravado, mas eu tenho certeza que quando você assistir, será bênção, será nutrição para sua alma e para sua mente. Amém? Compartilhe o programa, deixe seu comentário. E sábado que vem, dia 25, estaremos juntos novamente para mais um programa Cântico Missionário. Ô, glória a Jesus, feche seus olhos, vamos agradecer ao Senhor por esse tempo que nós estivemos aqui. Pai querido, muito obrigada, Senhor, pela instrução do céu que foi liberada na tarde deste dia. Obrigada, Senhor, por cada um, Senhor, que vai assistir o programa. Senhor, continue ministrando de forma poderosa na vida de cada um de nós, Senhor. Tu é o Deus da cura. Tu é o Deus que ainda libera cura, Senhor. E se for da sua vontade, basta uma palavra, Senhor, para que os seus filhos que estão passando por alguma enfermidade sejam curados, Senhor. Senhor, libera, Senhor, da glória, aquilo que está retido, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a entender os propósitos de tudo isso, Senhor. Em nome de Jesus eu oro, te agradeço por tudo. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Sábado que vem, então você tem um encontro conosco aqui no programa Cântico Missionário a partir das 11h30 da manhã. Amém? Te aguardo no próximo sábado.